Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma meditação para o meu povo. E hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 2 e o verso 9. Diz assim: Conheça tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, porém são sinagoga de Satanás. Que texto, irmãos! Está falando aqui que muitos da época ali de Cristo diziam ser judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Muitos ali na época de João, né? Olha que interessante. Então vamos para o comentário do Espírito e Profecia para ver o que a irmã White fala sobre esse tema, sobre a sinagoga de Satanás. Cristo fala da igreja sobre a qual Satanás preside como sendo a sinagoga de Satanás. Seus membros são os filhos da desobediência. São aqueles que escolhem o pecado, que trabalham para anular a santa lei de Deus. A obra de Satanás é misturar o mal com o bem, remover a distinção entre o bem e o mal. Cristo quer uma igreja que trabalhe para separar o mal do bem, cujos membros não tolerem voluntariamente a maldade, mas expulsam-se do coração e da vida. Review de Herod, 4/12/1900. Olha, irmão, aqui falando de duas igrejas espirituais. O grande conflito que a irmã White sempre fala, que a Bíblia discorre de Gênesis e Apocalipse. Então a igreja de Satanás são aqueles que são desobedientes, aqueles que trabalham na maldade, aqueles que trabalham na transgressão da lei. E os filhos de Deus, a igreja de Cristo, são aqueles obedientes. Então aqui está falando de coisas espirituais, não está falando de placa de igreja. Igreja de Satanás, membros da igreja de Satanás, são aqueles que muitas vezes podem estar até na igreja de Deus, mas são desobedientes. Então são da igreja de Satanás. E muitas pessoas podem estar em Babilônia, mas podem ser da igreja de Deus. Como? Elas não tiveram a luz que nós temos, mas elas obedecem àquela luz que elas têm. Elas são da igreja de Deus. Então, irmãos, bem interessante essa colocação. Igreja de Satanás são aqueles que são desobedientes voluntariamente, e a igreja de Deus são aqueles irmãos que buscam conhecer mais a verdade da palavra de Deus, colocam em prática, são praticantes da palavra de Deus, se esforçam pelos méritos de Cristo Jesus a ser obedientes. Esses são da igreja de Deus. E essa igreja, irmãos, não será destruída nunca. Deus sempre teve um povo. Desde quando Cristo inaugurou sua igreja aqui na terra, sempre teve um povo, um pequeno número, mas sempre na Idade Média. Hoje, nos últimos dias, ele vai ter sempre a sua igreja que é inabalável, uma igreja imaculada, sem ruga. Louvado seja Deus. Trigo, igreja de Deus. Joio, igreja de Satanás. Que Deus te abençoe, que você possa ser da igreja de Deus, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia na doce companhia do Senhor Jesus. Somos a luz deste mundo em dor, brilhamos na escuridão, refletiremos a glória de Deus, levando a salvação.